Olá! Dando prosseguimento à nossa série de estudos sobre o cristianismo, hoje abordaremos a influência helênica e romana no período em que antecedeu o nascimento de Jesus. Que Ele, o Divino Mestre, nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado. O estudo de hoje começará com a figura lendária de Alexandre o Grande, uma das personalidades mais fascinantes da história, responsável pela construção de um dos maiores impérios que já existiu. Filho do rei Filipe II, nasce em 365 a.C., na Macedônia, reino localizado na Península Balcânica, ao norte de Atenas e Esparta, cidades-estado mais importantes da Grécia Antiga. Apesar das semelhanças culturais, os antigos gregos viam com desprezo o povo daquela região. Na visão preconceituosa dos antigos povos helênicos, os macedônios não passavam de montanheses ignorantes, que pouco diferiam dos grupos estrangeiros chamados de bárbaros. Alexandre era muito culto e sofisticado para a época, tendo adquirido uma sólida formação, graças à educação que recebera de Aristóteles, um dos maiores filósofos da antiguidade. Com a morte de seu pai, e com apenas 20 anos de idade, torna-se um novo rei da Macedônia e inicia uma grande expansão para o Oriente. Em 334 a.C., lidera um exército de milhares de homens e atravessa até a Ásia Menor. Além dos soldados, Alexandre também leva sábios para estudar a fauna e flora local e cartografar o terreno. O interesse de Alexandre pela ciência foi estimulado pelo seu contato próximo com os grandes pensadores da escola platônica. Depois disso, o exército de Alexandre avança rumo ao Egito, onde não encontra resistência. Para os egípcios, Alexandre era considerado um libertador, porque os livrou do domínio persa. Por isso, os sacerdotes manifestaram sua gratidão fazendo de Alexandre um novo faraó. Do Egito, Alexandre marcha com seus soldados em direção à Mesopotâmia e à Pérsia, derrotando tudo e todos. A ambição do grande conquistador não conhecia limites. Não bastasse as vitórias já realizadas, ele decide invadir a Ásia Central, atravessando o que hoje é o Afeganistão e continua sua marcha em direção ao norte da Índia. Como resultado de todas essas campanhas, Alexandre cria um império que se estende da Grécia ao rio Indo. Em 323 a.C., aos 33 anos incompletos, o jovem imperador acaba morrendo, vitimado por uma febre misteriosa. Alexandre contribuiu para a difusão da sabedoria grega no Oriente. Suas conquistas aproximaram os povos existentes, dando origem a uma nova cultura, a helenística, resultado da fusão dos conhecimentos ocidentais e orientais. Podemos citar, com a expansão helenística, uma evolução profunda no modo de enxergar o mundo. Avanços inimagináveis no novo império aconteceram, sejam nas artes, arquitetura, filosofia, matemática e até mesmo na astronomia. Assim, lembrando do nosso estudo passado sobre o judaísmo, entendemos o porquê da formação de partidos religiosos tão intransigentes na religião hebraica, como o farisaísmo, por exemplo. Seita que defendia o afastamento absoluto de todas essas modernidades estrangeiras e perigosas. O próprio nome fariseu tem um significado em grego de separar. Com a morte de Alexandre o Grande, o Império Macedônico entra em colapso e uma nova potência surge: Roma. Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo fundam Roma no ano de 753 a.C. A partir dessa data, a cidade adota a monarquia como forma de governo, perdurando até o ano de 509 a.C., com a deposição do último rei chamado Tarquínio, o Soberbo. A partir dessa transformação, instaura-se a República. Essa nova estrutura governamental era chefiada por 2 cônsules, eleitos anualmente pelos cidadãos e aconselhados pelo Senado. Durante os primeiros 2 séculos de sua existência, a República expandiu-se através de uma combinação de conquista e aliança, da Itália Central para a Península Itálica inteira. Já pelo século seguinte, incluía o norte da África, a Península Ibérica, Grécia e o que é hoje o sul da França. 2 séculos após, em direção ao fim do século I a.C., incluía o resto da moderna França e muito do Mediterrâneo Oriental. Em 63 a.C., um general romano chamado Pompeu conquista a Judéia, que ainda era um estado independente judeu, anexando o território ao domínio romano. Um pouco mais tarde, Herodes, o Grande, seria nomeado rei,
recebendo autonomia quase ilimitada nos assuntos internos da província. Muitas das conquistas romanas foram organizadas pelo grande general e cônsul Júlio César. Em 49 a.C., César assume o comando em Roma como ditador absoluto e inicia então uma série de reformas sociais e políticas. Porém, uma grande oposição republicana em Roma começou a conspirar para derrubá-lo do poder, culminando em seu assassinato em 44 a.C. Sua morte precipita uma nova guerra civil, e assim o governo republicano nunca fora totalmente restaurado. O seu sobrinho neto, Caio Otávio, é feito seu herdeiro e em 27 a.C. o jovem passa para a história como Augusto, o primeiro imperador romano. Inicia então o período conhecido como a Pax Romana, época marcada por uma prosperidade, estabilidade e unidade política sem precedentes. Diversas grandes obras foram desenvolvidas, tanto em Roma como em todo o território que abrangia o Império. São aquedutos, anfiteatros, pontes e principalmente estradas. Agora, as pessoas podem se deslocar como nunca, e com uma característica em especial, locomover-se com segurança jamais vista. Não podemos deixar de citar que o transporte marítimo também sofrera grande mudança com a expansão romana. É só lembrar da expressão latina Mare Nostrum, que significava nosso mar. Isto é, o Mediterrâneo também era de Roma e seguia as mesmas regras de proteção. Podemos concluir que tanto a expansão helenística quanto a romana influenciaram diretamente na fundação do cristianismo. A primeira ensinou que era possível fundir diversas culturas, quebrando principalmente a barreira sectária de alguns povos da época. As ideias cristãs, por assim dizer, tiveram muito mais facilidade em serem aceitas, ou no mínimo serem discutidas. O próprio judaísmo se fragmenta com essa nova forma de encarar o mundo. Lembremos das demais seitas menos ortodoxas, como os essênios ou saduceus. Outro ponto importantíssimo como legado foi o idioma grego, uma espécie de língua diplomática falada por toda parte. Sem uma linguagem comum, o evangelho teria muita dificuldade em se espalhar. E quanto à interferência romana, vimos que a infraestrutura e segurança permitiram que as vozes divinas chegassem muito mais longe. É só lembrarmos de Paulo de Tarso, aquele que se deslocou por todo o império, de leste a oeste, divulgando a Boa Nova. Mas isso já será tema de um próximo estudo. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.